Gente, desculpe aí a falha técnica aqui do computador. Então, como eu havia falado, a gente vai falar sobre doenças febris hemorrágicas. E aí, essa atividade de top 10, a gente escolhe, como a doutora explicou, escolhido um tema, esse tema a gente faz uma seleção de artigos mais relevantes e mais recentes, e aí direciona a aula baseado nisso. Então, inicialmente, a gente vai falar da patogênese da febre hemorrágica, que no caso aqui dessa figura, está explicando a febre hemorrágica viral. Mas, em geral, acredita-se que esse mecanismo ocorre em diversas outras etiologias. Então, o que se imagina, que está escrito aqui no quadrinho A, é que células apresentadoras de antígenos apresentem baixa expressão de moléculas estimuladoras da imunidade. E aí isso vai levar a uma baixa produção de interferon e uma fraca ativação de células natural killers e linfócitos T. E levando, então, ao paciente a apresentar uma imunossupressão generalizada e levando a uma replicação viral acentuada, descontrolada, altas cargas virais. No B, aqui nessa apresentação, aparecem, então, os monócitos e macrófagos, que produzem grande quantidade de mediadores pró-inflamatórios. Isso vai levar ao que se conhece como tempestade de citocinas. E essa tempestade de citocinas vai levar à ativação endotelial e plaquetária e à indução de apoptose de linfócitos T. Então, já tinha uma fraca ativação de linfócitos T, aqui ainda vai levar a uma apoptose de linfócitos T. No C, é mostrado, então, que algumas dessas células apresentadoras de antígenos, elas vão transportar o vírus para gânglios linfáticos e de lá para a corrente sanguínea e diversos órgãos. E aí pode afetar os mais variados órgãos, né? Então, aqui aparece acometimento do encéfalo, fígado, rim, levando à disfunção orgânica. No D, que é essa parte aqui de baixo, é mostrado o estado pró-inflamatório do paciente, sustentado, e essa infecção viral das células endoteliais vão produzir uma desregulação vascular e derrame cavitário, hemorragias e coagulação intravascular disseminada. Isso é o que se entende, em geral, pelo mecanismo da febre hemorrágica grave. Então, assim, febre hemorrágica é uma manifestação de diversas patologias. Aqui a gente colocou algumas das principais, então, dengue, leptospirose, malária, ebola, febre amarela, hantavirose, arinavírus, febre maculosa, Marburg, existem diversos outros. A gente colocou só os principais aqui e os que são mais prevalentes no Brasil, mais relevantes para o Brasil. Dentre esses, a gente vai falar, então, a partir da nossa pesquisa, de artigos, do que tem sido publicado mais recente, do que é mais relevante no Brasil, dessas 3 patologias. Essa aqui é o nosso resumo, roteirinho. Então, de cada uma dessas patologias, a gente vai fazer um resuminho da patologia, só para dar uma contextualizada, entender quais são os problemas, né? Ou lacunas que ainda existem dentro dessas patologias, e falar de alguns artigos de cada uma. Então, de dengue, os temas são esses, fatores de risco para dengue grave, um outro artigo que é sobre dengue, o risco e gravidade de infecção por Covid, e febre amarela, a gente vai falar sobre um tratamento off-label, vacinas produzidas com uma tecnologia diferente da vacina que é oferecida hoje, e a duração da imunidade da vacina. E em relação à malária, a gente vai falar sobre prevenção da malária por anticorpos monoclonais, o impacto da vacinação que está ocorrendo em 3 países africanos e uma vacina com uma técnica diferente, que é uma vacina para bloqueio de transmissão. Então, inicialmente, a gente vai falar da dengue. Aqui são dados estatísticos que a gente retirou do painel de monitoramento de arbovirose, Ministério da Saúde.
Então, aqui mostra casos prováveis de dengue, em azul escuro do ano de 2023 e azul claro do ano de 2024. E aí a gente pode ver, e é separado aqui pelas semanas epidemiológicas. Então, foi gerado esse gráfico agora de setembro, então tem dados até setembro. E a gente pode ver, que a gente sabe, né, que ocorreu um surto de dengue aqui no Brasil. Então, em azul claro, são os casos prováveis de dengue esse ano. As semanas epidemiológicas aqui embaixo. Então, enquanto em 2023 a gente tinha essa média de casos, em 2024 a gente teve esse boom lá pela semana epidemiológica 12ª. Nesse gráfico aqui embaixo, nessas duas figuras, tabela e o mapa, a gente está apresentando o coeficiente de incidência de casos prováveis por 100 mil habitantes em 2024, sendo os vermelhinhos os mais incidentes e o azul menos incidente. E aqui dividido por estado. O Distrito Federal está em primeiro lugar aqui, em coeficiências de incidência de casos prováveis. Já nesse outro lado, a gente mostra os casos de dengue grave ou com sinais de alarme, né? Também do ano de 2024. Em primeiro lugar, São Paulo, e o Distrito Federal está aqui em quarto lugar. Só para a gente entender assim, a importância de falar, né, sobre esse assunto. Então, só um resuminho rápido sobre a dengue. O vírus da dengue é um vírus de RNA do gênero flavivírus. Existem 4 sorotipos. O vetor é o principal aqui no Brasil, é o Aedes aegypti. No continente asiático existe um outro espécie de Aedes, que é o Aedes albopictus. Esse albopictus, ele existe aqui no Brasil, mas ainda não foi comprovada a transmissão da dengue por ele, apesar de que alguns estudos já registraram albopictus infectados por dengue e por zika. Então, existe uma preocupação de que ele possa virar um vetor importante no futuro. A transmissão, então, é feita vetor no ciclo humano-vetor humano. Nessa figura aqui, a gente pode ver o mosquito se alimentando, né? São mosquitos hematófagos, vão se alimentar do sangue de um humano infectado. O vírus da dengue vai se deslocar até o intestino desse mosquito e cerca de 8 a 10 dias, que a gente chama de incubação extrínseca. Existem 2 tipos de incubação, a extrínseca, que ocorre no mosquito, e a intrínseca, que ocorre no humano. Então, a extrínseca vai ocorrer no intestino do mosquito, e quando ele se desloca, então, para as glândulas salivares, ele está pronto para infectar um outro humano, né? E aí, quando esse mosquito contaminado vai se alimentar do sangue dessa pessoa que não está infectada, ela injeta, através do probóscide, o vírus, e aí começa a incubação intrínseca, que é dentro dos homens, né? E aí, em relação à transmissibilidade, essa incubação intrínseca, ela vai ocorrer cerca de 4 a 10 dias, até que a pessoa infectada se torne virêmica, podendo, então, fazer com que um outro mosquito que a pique se infecte e aí recomece o ciclo. Esse período de viremia, ele vai durar um dia antes do aparecimento da febre, dos sintomas, até cerca de 5º dia da doença. Em relação à suscetibilidade, é uma suscetibilidade universal da população. A gente adquire uma imunidade permanente só para cada sorotipo, então é uma imunidade homóloga para o sorotipo a qual você está infectado. Essa imunidade, ela por um tempo, temporariamente, ela se torna também cruzada para outros sorotipos. Então, ela é temporária para outros sorotipos e permanente para o sorotipo que você se contaminou. Então, você só tem como pegar, no caso, se estiver circulando os 4 sorotipos de dengue. No Brasil, você só pode pegar dengue 4 vezes. Se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam. A senhora me corrige, tá, doutora? Em relação à evolução, a dengue ocorre, então, em
três fases: a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. A fase crítica é a fase em que a gente precisa ficar atento, que é onde ocorrem sinais de alarme e podendo evoluir a sinais de gravidade. Então, é aqui que é o ponto-chave em que a gente precisa ficar de olho para saber se o paciente vai evoluir com gravidade e possivelmente com uma dengue grave, que é a que se chamava antigamente de dengue hemorrágica. Então, é nessa fase crítica, após o declínio da febre, cerca de terceiro a sétimo dia, em que ocorrem geralmente os sinais de alarme. Esses sinais de alarme acontecem por conta de um aumento de permeabilidade capilar, que vai levar a um extravasamento de plasma, com derrames cavitários e hemorragias. E sinais de gravidade, em geral, são as complicações desses sinais de alarme. Então, choque por extravasamento plasmático, hemorragias graves e disfunção orgânica, em geral. Os pacientes que evoluem bem da fase crítica podem passar para a fase de recuperação 24 a 48 horas após a fase crítica. E aí, esse derrame cavitário vai sofrer uma reabsorção gradual desses fluidos. Aqui nessa tabelinha, a OMS apresentou, então, as três classificações da dengue, que é dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarme, e aqui a dengue grave, que é a antiga dengue hemorrágica, que não é mais chamada dessa forma. Então, a dengue grave, que é a manifestação dessa complicação de extravasamento plasmático, ela precisa ser avaliada, né, os sinais de choque, aqui ele lista algumas manifestações. Então, taquicardia, extremidades frias, hipoperfusão capilar, hipotensão ortostática, sangramentos com melena, hematêmese, metrorragia, disfunção de órgãos. E aí, enfim, como tem essa passagem de fase febril para crítica para recuperação, a gente achou interessante apresentar esse artigo, que ele é agora de maio de 2024, da BMC Infectious Disease, que vai avaliar características clínicas e laboratoriais de infecção por dengue e fatores de risco associado à dengue grave, que aqui ele ainda chama de dengue hemorrágica. É um estudo retrospectivo multicêntrico de 2 hospitais do Paquistão e foi analisado um período de 6 anos, de 2013 a 2018. Critérios de inclusão em todos os pacientes de todas as idades, com diagnóstico confirmado de dengue e com dados laboratoriais completos. Foram excluídos quem não tinha confirmação de dengue e quem não tinha dados complexos. Em relação a resultados, eles analisaram 512 casos, desses 129 evoluíram para dengue grave, né? Então, das manifestações clínicas mais comuns, foi visto febre, cefaleia, calafrio e mialgia. E dos menos comuns, apesar de ser um percentual importante, 50%, vômitos, artralgia e erupções cutâneas. Em relação à dengue grave, as manifestações clínicas principais foram sangramento nasal, gengival, derrame pleural e hematoma. A taxa de mortalidade foi de 1,5%. E em relação a fatores de risco para desenvolvimento da dengue grave, hospitalização tardia, diabetes mellitus, dispneia, aqui é a associação com grupos de risco, na verdade é hábitos de risco, né, que é viver perto de água parada, viajar para áreas endêmicas e presença de sinais de alarmes. Isso aí não é nenhuma novidade. Em relação a diferenças entre a infecção por dengue e a dengue grave, perfis clínicos e laboratoriais foram significativamente distintos, né, sendo os preditores para dengue grave, a idade avançada, diabetes mellitus, ascite e derrame pleural, né, faz parte da patogênese lá, ascite pleural e ascite e derrame pleural. E aí, em relação às limitações desse artigo, a gente listou, então, como limitação, a natureza retrospectiva dele, o tamanho da amostra,
512 casos em 6 anos. A variabilidade nos protocolos de tratamento, então, não existia um protocolo único. Então, você não sabe como esses pacientes foram manejados e se esse manejo diferente entre os dois hospitais ou entre os médicos assistentes pode ter impactado na evolução benigna ou evolução para dengue grave. Fatores de confusão não foram controlados, então, em relação a algumas variações sociodemográficas dos pacientes, e essa dependência de dados de registro. Então, foram analisados dados de registro, o que não estava disponível, não estava disponível. E esses pacientes foram excluídos, né? Como eu falei no começo das fases dos critérios de exclusão. Doutora, você quer falar a cada artigo? Você quer falar no final de cada doença? Eu acho que é melhor fazer o comentário depois, né, Amanda? Não interromper muito a tua apresentação. Acho que as pessoas podem também, de repente, se manifestar no chat, e eventualmente vai interagindo por aqui, mas, enfim, para não ser... O online tem isso, né, de limitação, porque fica chato a gente interromper a apresentação. Continua, qualquer coisa eu me manifesto aqui. Tá certo. Então, esse é o primeiro artigo sobre a dengue. O segundo artigo sobre a dengue, que está agora de julho de 2024, é da Open Forum Infectious Disease, é um estudo que vai avaliar o risco e a gravidade de infecção subsequente por COVID em pacientes que tiveram dengue previamente. Então, é um estudo retrospectivo também, com adultos de Singapura, 18 anos ou mais. E o período foi de julho de 2021 a outubro de 2022. Nesse período, lá no local, estava ocorrendo uma epidemia de dengue do sorotipo 3 e também ondas de transmissão de COVID das variantes Delta e Ômicron. Os casos confirmados por dengue e COVID, retirados do registro nacional deles, foram utilizados. O desfecho primário que eles queriam saber, então, foi infecção por COVID, hospitalização relacionada à COVID e a gravidade da COVID. E os secundários, a gravidade da infecção anterior por dengue, o status vacinal contra a COVID, separaram em grupos etários e análise de tempo decorrido entre a infecção por dengue e a infecção subsequente por COVID. E aí, nessa tabela, eles mostram, então, o risco de infecção por COVID, de hospitalização por COVID e de COVID grave em pacientes que tiveram e que não tiveram dengue previamente. Então, nessa primeira linha, são os que não tiveram, que eles usaram como referência, e os que tiveram. E aí, aqui a gente vê, em relação aos que tiveram, um risco de hospitalização por COVID de 3 vezes mais do que aqueles que não tiveram dengue previamente a COVID. E em relação a COVID grave, também ser mais de 3 vezes em relação àqueles que não tiveram dengue previamente. Esses dados foram ajustados por idade, gênero, etnia, status socioeconômico, comorbidades, status de imunidade e status vacinal para COVID. Nessa tabela 3, eles mostram o status vacinal, e aí os mesmos 3 desfechos, né? Infecção por COVID, hospitalização por COVID, COVID grave, e aí em 3 subgrupos, pacientes que não estavam plenamente vacinados, aqueles que foram plenamente vacinados e os que receberam ainda um booster. E separando entre os que não tiveram dengue previamente e os que tiveram. Então, os pacientes não vacinados para a COVID, que tiveram dengue, apresentaram um risco até 8 vezes maior de apresentar COVID, 8 vezes maior de hospitalização por COVID e 4 vezes de apresentar COVID grave. E aí, os que se vacinaram, em relação, por exemplo, à COVID grave, 3 vezes o risco
ainda que estivessem vacinados e ainda que tivessem um booster da vacina do Covid, eles ainda apresentavam um risco maior, os que tiveram dengue previamente, de 2,4 vezes mais de apresentar Covid grave. Como limitações desse estudo, a gente listou, então, o período que foi feito o estudo, que foi emergência do sorotipo para dengue do sorotipo 3. Então, não se sabe como isso se manifestaria em outros cenários de outros sorotipos. A classificação dos sorotipos não foi feita por sequenciamento, foi feita pelo período de transmissão predominante. Então, como era predominante o dengue 3, eles consideraram tudo dengue 3. A vacinação, o status vacinal, não considerou diferenças de resposta imunológica entre as diferentes vacinas. E também não foi coletado dados sorológicos em relação à dengue prévia. Então, se esses pacientes que tiveram dengue, era a primeira dengue, segunda dengue, também isso não foi coletado. Aqui, doutora Rita, seria o final da dengue. Se a senhora quiser falar por doença, a gente talvez... Sim, na verdade, eu queria fazer um comentário sobre esse teu artigo. Esse teu artigo é bem interessante, porque ele mostra, né, o quanto duas doenças infecciosas podem contribuir para o agravamento de uma ou de outra. E, só para lembrar, não foram publicados, eu acho que não entraram ainda eu não vi os últimos dados do Ministério da Saúde, mas os casos de morte por Oropouche no Brasil recentemente, um em Manaus e outro no estado do Nordeste, não sei exatamente qual, se foi no Paraíba, enfim. Tinha infecção concomitante, um deles com Covid, né, com SARS-CoV-2, e o outro com influenza. E ambas tiveram hemorragia, formas hemorrágicas. Eu até comentei com um colega do Nordeste, eu disse assim, Oropouche não dá manifestação hemorrágica, né? Mas tudo pode acontecer, são vírus de RNA, a gente não conhece tudo, Oropouche não se notificava tanto como está se notificando hoje, então a gente está conhecendo um pouco mais. As duas viroses respiratórias pode dar, já vi influenza H1N1 lá na época da pandemia com hemorragia pulmonar, a própria Covid também, mas só para a gente aprender que os status inflamatórios desencadeado por uma dessas viroses, com uma outra subsequente, pode piorar, né? Agora, um limitador aí que eu faria como observação, Amanda, é que ele fala do status vacinal, claramente isso influencia, a gente mais uma vez reforça que quem não vacina agrava mais e morre mais, né? Mas, em relação ao booster, hoje a gente não fala mais de dose completa, a gente fala do último reforço, né, da Covid, que a gente, para a população vulnerável, principalmente idosos frágeis, a gente considera 6 meses. Então, toda vez que houver um trabalho que vá mencionar a vacinação de Covid ou de influenza, a gente tem que considerar o tempo desse último reforço, né, dessa última vacina. Isso é importante nesse status de imunidade que a gente espera, né? Sim, verdade. Mas esse artigo é bem legal, e para a gente ficar atento, inclusive, na nossa prática do dia a dia, sobre essas questões de co-infecção, que não é comum, né? Às vezes a gente dizia, a gente detecta 2 vírus respiratórios no caso de síndrome gripal. Em geral, um predomina, o outro fica ali mais quieto, está de gaiato na história. Mas com 2 infecções diferentes, com mecanismos de fisiopatogenia diferentes, é interessante ver resultados assim. Claramente, estatisticamente, foi bem impressionante, né? O aumento do risco de forma grave da Covid em pessoas que tiveram dengue recente. Esse artigo é bem legal, gostei dele. Doutora Rita, só para complementar, aqui como a gente viveu essa epidemia de dengue bem intensa, a gente estava comentando aqui que a gente está tendo agora, recente, muitos casos de Covid. Nos hospitais que eu trabalho aqui, hospital privado, inclusive a gente teve que fazer coorte de UTI Covid. Né? Nesse perfil de paciente idoso, com vacina atrasada, mas assim, chamou a atenção porque a gente não teve isso ano passado. Né? E a gente foi um dos locais que mais sofreu com a dengue.
Aí eu achei bem interessante essa. Bem interessante com essa realidade que vocês estão vivendo. Com certeza. A gente não tivemos dengue aqui, mas não na mesma intensidade que vocês e outros estados do Brasil tiveram. Ótimo. Tem que escrever isso, então, aí, Juliana, Amanda, vocês precisam escrever, né? Bem pertinente como observação, né, epidemiológica. Doutora Rita, André Bom, que são os infectos aqui do HUB. Não, eu queria só complementar também uma coisa interessante do primeiro artigo, eu até mandei no chat, que ele coloca como fator de risco a hospitalização tardia, né? E que é reconhecidamente um fator de risco relacionado a óbito em 100% dos treinamentos de dengue. A gente bate nessa tecla sobre paciente com sinais de alarme precisa ser internado, precisa fazer hidratação, precisa ficar em observação, porque hospitalização tardia, manejo tardio da dengue está relacionado a formas mais graves, a evolução para óbito. Quando a gente faz revisão de óbito, o que a gente vê, as pessoas morrem porque são inadequadamente inadequadamente estratificados na gravidade, demoram para ser internados. Então, é mais um estudo reforçando uma coisa que já se bate na tecla há tanto tempo, sobre hospitalização tardia, inadequação da identificação dos sinais de alarme, porque a estratificação de risco para dengue, aí estou falando para os meninos aqui residentes internos, tem que tomar muito cuidado. A estratificação de risco para dengue é muito diferente do que a gente faz para as outras doenças infecciosas. Então, um score de Manchester, por exemplo, que é o que é utilizado na imensa maioria das emergências para estratificar risco, não é adequado para dengue. A gente tem que tomar cuidado com sinais de alarme. Isso acaba levando à hospitalização tardia, desenvolvimento de dengue grave e óbito. E a gente vê muito isso aqui no DF. Então, é só um reforço sobre o que a gente já sabe. A gente não pode desvalorizar sinais de alarme. Esse paciente tem que ser internado e mantido em observação com qualquer sinal de alarme. Porque senão isso aumenta o risco de evolução para dengue grave e óbito. Só para complementar isso aqui. André, isso é muito importante e a gente enfatiza isso na aula da graduação e é bom que os especialistas saiam com isso para ser multiplicadores, porque o médico ele tem um grave defeito de, na dengue, só observar as plaquetas, né? Ele fica inquieto com plaqueta, ele não olha o mais importante que é o hematócrito, que são os sinais de hemoconcentração, são os sinais de alarme, etc. E isso, claro, sempre retarda, as histórias se repetem sempre, ele vai várias vezes nas urgência e emergência, mandam para casa, não identificam, não classificam direito, não identificam o que é sinal de alarme, que tem comorbidade, por isso não intervém precocemente. Aí o resultado é que quando eles vêm grave, aí já é mais difícil a gente reverter, com certeza. E só complementando em relação à dengue e à Covid, que eu esqueci, assim, não coloquei no slide, que é em relação ao efeito do tempo decorrido entre a infecção da dengue e a da Covid, que esse estudo mostrou que o risco de hospitalização e gravidade de Covid diminui quanto maior o tempo percorrido entre as duas doenças. Então, ela diminui se o paciente tiver tido a infecção mais de 1 a 2 anos entre um e outro, né? Então, se pegou dengue, no primeiro ano o risco é maior de hospitalização, de infecção por Covid com hospitalização e gravidade. Isso é interessante também. Doutora Rita, só uma última pergunta aqui. Meu nome é Luciana, também sou da receptora aqui da INFET. Puxando um gancho dessa questão da hemoconcentração que a senhora falou, como é que vocês têm feito a ressuscitação volêmica? Porque a gente tem uma grande discussão assim, do quanto de fato de fluido é necessário dar, nos estudos, né? Eu tentei fazer uma revisão bibliográfica disso, de alguma coisa mais nova, que às vezes também é uma quantidade de líquido assim, surreal. Com todas essas novas coisas né, que a gente descobriu voltado para a sepse, o que vocês têm feito aí em relação à dengue? Vocês têm seguido mesmo aquelas normativas à risca? Ou para algum grupo vocês têm individualizado a quantidade de líquido que vocês recomendam? Como é que tem sido? A gente sempre usa o que o Ministério da Saúde preconiza, né? Aquela formulazinha de 25 ml por quilo em 4 horas, ou as 80 em
em 24 horas. O que a gente explica, e o que pouca gente, inclusive de UTI, a gente já teve essa discussão, que a hidratação da dengue ela tem que ser vigorosa, mas ela tem que ser retirada o mais precoce possível. Para isso, exige monitoramento da hemodiluição, né, e da melhora dos parâmetros clínicos. Porque o povo quer enfiar líquido e aí esquece que o extravasamento plasmático ele volta, porque a gente tem dados que a reversão do choque, né? Ou seja, o líquido que estava fora começa a voltar né, para dentro dos vasos novamente muito rapidamente. E aí eu sempre digo para os alunos, não dá para eu encontrar alguém com hemoconcentração, passar 4 litros de hidratação no dia, pelo menos ver, e ir embora e só reavaliar amanhã no dia seguinte, porque amanhã ele pode fazer hipervolemia, pode fazer edema agudo de pulmão, porque a gente não está justamente individualizando essa hidratação e observando várias vezes no dia. Eu já vi vários pacientes, estou exagerando, mas já vi 2 ou 3 pacientes que morreram não por choque hipovolêmico, e sim por edema agudo de pulmão, por excesso de hidratação. Então, é paciente que você tem que acompanhar de perto, e muita gente não entende isso, principalmente os nossos colegas que estão em terapia intensiva, precisam monitorar um pouco mais de perto. Não que na terapia intensiva não é tanto problema, o problema é deixar esse paciente hidratando na enfermaria e só passar médico para reavaliar no dia seguinte. Aí realmente temeroso, né? Mas a gente usa a fórmula que o Ministério da Saúde mesmo preconiza. E cuidado com quem já é cardiopata, enfim, né? Tem que ficar de olho nisso, mas não é diferente, não. A gente tem tido sucesso. Os últimos casos, assim, eu não sou de urgência e emergência, né? Quem mais vê isso é quem está nas urgências e emergência, porque esses pacientes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não entram nos nossos hospitais. Não sei se vocês têm pronto-socorro porta aberta aí, mas aqui nós não temos. Então, é resolvido mais lá nas unidades. Mas no hospital privado, que é porta aberta, assim, a gente não viu mais morrer por choque hipovolêmico. Os casos graves mesmo são aqueles que fazem a forma de insuficiência hepática, principalmente, né? Ou uma hemorragia cerebral, enfim. Mas, fora isso, o choque hipovolêmico mesmo, a gente não tem visto com morte nos últimos 5 anos, pelo menos. Isso foi muito comum quando começou a surgir a dengue grave aqui, em Belém, no Pará, que foi mais nos anos 2000, né? Nas décadas anteriores, a gente não via caso grave, não. E só para complementar, eu assisti recente um treinamento do Dr. Kleber, lá de Natal, e ele disse justamente isso, doutora Rita, exatamente o que a senhora falou, que é um doente que você não pode tratar e ir embora. Você tem que ficar do lado. Inclusive, ele até brincou, ele disse a única doença que você tem que orientar a equipe de enfermagem que quando o paciente melhora, tem que avisar o médico, que é para poder reduzir a hidratação. Ele comentou justamente dessa segunda fase que o paciente faz edema agudo e pode morrer disso. Certo, gente. Depois, se vocês quiserem voltar em algumas discussões, a gente volta. Podemos seguir? Tá. Então, agora a gente vai falar da febre amarela. Então, a febre amarela é uma doença endêmica na região amazônica. Na região extra-amazônica, ela ocorre em períodos epidêmicos. Ela tem uma ocorrência sazonal, de dezembro a maio, aqui no Brasil, e ocorrem surtos de periodicidade irregular. Entre 2017 e 2019, aqui no Brasil, a gente teve a maior epidemia de febre amarela desde a década de 40. E aí foi uma febre amarela do ciclo silvestre, e a gente teve 2.000 casos, mais de 2.000 casos, 750 óbitos. Esse gráfico aqui é do Perfil Nacional de Febre Amarela da OPAS, de 2022, e mostra os números de casos entre 1962 até 2020. Então, a gente vê que em 2017, 2018, teve esse boom aqui de casos, que foi quando ocorreu esse surto. Nesse mapa aqui, a gente vê a atividade de febre amarela no Brasil, então a distribuição geográfica dos casos de febre amarela humana e a animal, né, que é o macaco.
de janeiro de 2017 a abril de 2023. Então, os mais escuros são onde tem maior atividade e os mais clarinhos onde tem menor atividade. A gente vê que aqui onde a gente está, por aqui, a gente está por aqui, eu imagino, né, gente? A geografia não é tão boa, mas estamos por aqui, Distrito Federal. Então, aqui, Distrito Federal, Minas, tem vários focos vermelhos. Aqui, São Paulo. Então, a gente vê que ainda é uma coisa Paraná, que tem uma distribuição, uma prevalência de casos importante no Brasil. Em relação à microbiologia, né, o vírus da febre amarela também é do gênero Flavivírus. O vetor também é um mosquito, e aí, especificamente, as fêmeas do mosquito Haemococcus e Sabetes, e esses estão implicados no ciclo silvestre da doença e o Aedes aegypti no ciclo urbano. Existem 2 ciclos de transmissão. O silvestre está relacionado com o macaco, o Haemococcus e Sabetes e o homem, e o silvestre, homem, Aedes aegypti e transmissão para outro homem. Período de incubação, então, do homem, que é o intrínseco, é de 3 a 6 dias, isso é similar também nos macacos, e o extrínseco, que é no mosquito, é de 9 a 12 dias, até ele se tornar infeccioso. O período de transmissibilidade da doença ocorre uma viremia, cerca de 5 a 7 dias, e o início vai ocorrer de 24 a 48 horas antes do início dos sintomas. Começou os sintomas, a viremia já estava ocorrendo até 2 dias antes. E vai durar cerca de 3 a 5 dias após o início dos sintomas. Em relação ao quadro clínico, essa doença também ela tem, semelhantemente, 3 estágios. E aí você pode ter quadro clínico assintomático, leve a grave. Existe uma característica interessante, que é o sinal de Fagé. Então, são doenças febris, né? Então, apresentação de febre, mas na febre amarela, uma manifestação mais característica, que seria o sinal de Fagé, que é essa dissociação pulso-temperatura. Então, o paciente vai estar com febre, mas não vai estar taquicárdico, vai estar normocárdico, bradicárdico, enfim. Isso direciona um pouco para o diagnóstico de febre amarela. Em geral, os pacientes graves são cerca de 20 a 40% dos casos. E desses que agravam, vão a óbito entre 20 a 50%. Então, é bem alta a letalidade. Em relação às características laboratoriais, também são peculiares. Então, você não vai encontrar leucocitose. Então, ausência de leucocitose, PCR baixa, o TGO elevado, maior que o TGP, e um DHL elevado. E aí, aqui a gente vê os 3 estágios da doença. Então, o estágio virêmico de 3 a 6 dias, período de remissão, e alguns pacientes que vão evoluir de forma grave passam pelo período toxêmico. Após isso, alguns vão evoluir com convalescência e outros vão evoluir recuperação a óbito. Em relação a tratamento, é só uma geralzinha para a gente poder entender o contexto dos artigos, né? Então, em relação a tratamento, não há nenhum tratamento específico, é só um manejo de sintomas, assim como a dengue, manejo clínico, suporte clínico. E aí, esse estudo, que é agora de julho de 2024, é um estudo brasileiro, publicado na Open Forum Infectious Disease, ele testou o tratamento off-label, usando o Sofosbuvir, que é um antiviral administrado para hepatite C, em pacientes com febre amarela confirmada durante esse surto em 2018. E aí, então, é um estudo que quer avaliar o impacto do tratamento com o Sofosbuvir em pacientes com febre amarela, a redução da carga viral desses pacientes com febre amarela, a melhora nos marcadores bioquímicos durante esse tratamento, e a intenção é explorar uma alternativa de tratamento nesse contexto, né, em que não há nenhum antiviral direcionado para a febre amarela. Foi um estudo de coorte não randomizado, e aí foram acompanhados 21 pacientes com febre amarela laboratorialmente confirmada, no Hospital Eduardo de Menezes, que é em BH,
e foram incluídos pacientes com até 4 dias de sintoma. E aí foi prescrito o sofosbuvir com uma dose diária de 400 miligramas, mantido até melhora clínica ou óbito. E aí foi feita a comparação entre os pacientes tratados, os pacientes não tratados que sobreviveram e os não tratados que foram a óbito. Foram excluídos desse estudo pacientes com mais 5 dias ou mais de sintomas, que fizeram uso de drogas vasoativas, hospitalização em UTI, necessidade de diálise. Certo. E aí, como resultado, eles publicaram que foi visto uma diminuição significativa de carga viral a partir do D7, pós início dos sintomas, no grupo treated, no grupo tratado. E comparando os grupos, eles acham que houve diferença significativa nessa carga viral entre os grupos não tratados, que sobreviveram, não tratados que foram a óbito, e os tratados, em vários dias após o início dos sintomas. Como marcadores bioquímicos, eles relatam que a AST, a ALT, creatinina e bilirrubina indiretas foram significativamente mais altas no grupo não tratado que foi a óbito, em comparação aos não tratados que sobreviveram e aos tratados, indicando uma maior gravidade dos doentes que faleceram. E aí, né, claro. E aqui nessa figura, eles mostram a carga viral genômica e a carga viral dos 3 grupos. NTS são os que sobreviveram, não trataram. O D são os que foram a óbito, DEF, e não trataram. E os treated. Acompanhando por dias de sintoma após o início dos sintomas. Então, após 4, 5, 6, até 10 dias de sintomas. Apesar deles terem colocado isso como conclusão, como resultados, eu, assim, acompanhando aqui, o quadradinho é os que foram a óbito, né, com uma carga viral mais elevada. O triângulo são os tratados, e aí aqui eu vi que no 8º, por exemplo, ele tinha uma carga viral muito mais alta do que os pacientes que não trataram, mas sobreviveram. Acompanhando aqui a carga viral entre os que trataram e os que não trataram, mas sobreviveram, eu, pelo menos, não vi essa diminuição significativa que é referida nos resultados do artigo. De limitação, a gente listou, então, a falta de randomização, a amostra pequena, foram 21 pacientes apenas, a ausência de protocolo padronizado, também foi falado no outro artigo, então você não sabe como esses pacientes foram manejados e o que desse manejo pode ter desencadeado em gravidade ou não. A dificuldade em estabelecer causalidade, então não se sabe se essa carga viral mais alta está ou não relacionada a uma manifestação mais grave. Então, o fato de cair mais rapidamente essa carga viral vai levar a um desfecho melhor do paciente, isso não tem como estabelecer essa causalidade. E limitações na avaliação da eficácia, né? Eficácia do uso do sofosbuvir. Querem comentar? Tem. O segundo artigo sobre febre amarela, então... Oi, pode falar? Não, é interessante a tua análise crítica também, né? Porque na própria evolução, sem intervenção nenhuma, e com o uso de inibidor, né? De antiviral especificamente na fase inicial da febre amarela, significa que, então, de forma natural, sem nenhuma intervenção, não necessariamente quem tem carga viral mais alta inicialmente vai evoluir para forma grave, porque é claramente imunomediada, né? Uma doença, a fase grave de intoxicação, assim como na dengue, ela tem a ver com resposta do hospedeiro, né? Exacerbada, com aquela muvuca de citocina lá que a gente tem. Mas é interessante, pelo menos a ideia, né? Não sei se vocês entendem isso, porque que o sofosbuvir foi escolhido como um antiviral, né? Embora isso também se fez para a Covid, de utilizar, como a Covid
como o SARS-CoV-2 tinha uma protease importante no ciclo viral, tanto uma protease viral como protease celulares, se utilizou, por exemplo, inibidores de protease que foram desenhados para HIV, até que finalmente chegou o Paxlovid, né, o Nirmatrelvir com ritonavir, que foi desenhado especificamente para inibir a protease do SARS-CoV-2. Então, o sotosbuvir, ele é um inibidor de quem? Da polimerase do vírus de hepatite C, que é um flavivírus também, não é do gênero flavivírus, mas é da família Flaviviridae. Então, a priori, quando você tem semelhança, pode ser que as polimerases, as proteínas, de modo geral, sejam estruturalmente semelhantes, e aí você pode testar um antiviral já existente. Quem sabe lá na frente se desenha alguma coisa, né, para isso. Mas a febre amarela é uma doença negligenciada, imunoprevenível, então a gente não vai ter muito avanço nesse sentido, em ter antivirais desenhados especificamente para o vírus da febre amarela. Mas, assim, parabéns pelo teu olhar crítico em relação ao artigo, né? Obrigada. Alguém quer comentar algo desse? Então, certo. A gente vai falar, então, desse outro artigo, que é da Lancet Infectious Disease, publicado agora em agosto de 2024, e é sobre um artigo de fase 1, né? Então, segurança e imunogenicidade de uma vacina viva atenuada de febre amarela, produzida em linha celular Vero. Que aí, qual que é o contexto, né? As vacinas que são licenciadas hoje em dia, elas são produzidas baseadas em ovos. Isso tem algumas limitações, elas são mais suscetíveis a interrupções na cadeia de suprimento, um risco maior de contaminação, falhas de fabricação, e são muito alérgenas, então tem uma limitação para quem é alérgico a ovos, o processo é mais demorado, limitado, então em casos de surto, a resposta é mais lenta, né, para responder a essa demanda maior, em casos de surto. E aí há uma necessidade, então, de desenvolver vacinas alternativas que possam ser produzidas mais rapidamente. Então, essa vacina, que é produzida em uma linha celular Vero, ela permite uma produção mais automatizada e mais escalável. Ela não usa soro animal, então ela reduz esse risco de reações alérgicas e de contaminação microbiana. E aí, os objetivos, então, era avaliar essa segurança dessa vacina, a imunogenicidade dessa vacina nova, de nova geração, comparar com o perfil de segurança e imunogenicidade da vacina licenciada, que é baseada em ovos, e com a intenção de justificar a fase 2, né, dessa vacina. Então, maiores investigações a respeito dessa vacina de nova geração. A metodologia, então, é um ensaio clínico de fase 1, randomizado, cego para observador, controlado, ocorreu em Silver Spring, nos Estados Unidos, e foram 72 adultos saudáveis, de 18 a 60 anos, e aí eles precisavam não ter nenhum histórico de infecção ou vacinação por flavivírus. Foram randomizados 1 para 1 para 1 para 1, para 3 doses da vacina nova ou a vacina licenciada. De desfechos primários, então, avaliaram segurança e tolerabilidade, mediram títulos de anticorpos neutralizantes até 180 dias após a vacina e avaliaram a ocorrência de viremia e o nível de viremia até 14 dias após a vacinação. E aí, como resultado, 100% dos participantes soroconverteram até o D28 após a vacina, independente do grupo, as 3 doses e a vacina que estava licenciada que estavam sendo comparados. Títulos de anticorpos neutralizantes, todos apresentaram títulos considerados protetores. E viremia, níveis detectáveis de vírus da vacina em todos os grupos, testados até D14. E a segurança, a maioria dos eventos foi leve e autolimitada. Nessa figura, eles mostram as 3 doses e a vacina licenciada baseada em ovos, né? E aqui são D0, D10, D14 e D28 e os títulos de anticorpos. Então, a gente vê aqui D10, D14, D28, todas as 3 doses
são bem equivalentes à vacina licenciada disponível até hoje, né? Em relação às limitações, então, tamanho da amostra, 72 participantes, a duração do acompanhamento, que foi só 180 dias, não se sabe o efeito a partir daí, desses títulos, queda de títulos ainda vão se manter títulos de níveis protetores, não se sabe. A falta de diversidade, então, ocorreu nos Estados Unidos, né, com pacientes, que uma outra questão foi a exclusão de indivíduos com infecção prévia, também, então, em situações de países de alta endemia, também não pode ser extrapolado para esses ambientes. E em relação à viremia, que teve níveis detectados em todos os grupos, a gente também não se sabe se existe uma relevância clínica em relação a isso. E protetiva, né? O fato de ter gerado maior viremia, menor viremia, tem um impacto clínico e protetivo, também não tem como tirar essa conclusão desse artigo. O terceiro artigo sobre febre amarela e o último desse tema é do futuro, porque ele está com outubro de 2024, então ele ainda vai ser publicado, ele está disponível só online, relacionado à duração da imunidade pós-vacinação para febre amarela em voluntários vacinados 10 anos atrás. Então, esse estudo vai avaliar um grupo de voluntários militares que foram vacinados em 2009. Em 2008, houve um novo estudo que avaliou a imunogenicidade, a imunidade com 8 anos, e agora eles estão reavaliando com 10 anos. Então, eles querem avaliar essa duração dessa vacina, a soropositividade 10 anos após, e focando que durante essa vacinação em 2009, eles utilizaram várias dosagens, inclusive a dose fracionada. Então, eles querem também avaliar o resultado da dose padrão e da dose fracionada. Então, de metodologia, incluíram esses participantes de 2009, fizeram análise laboratorial de positividade, titulação de anticorpos neutralizantes e classificação das amostras como soropositiva com base em um ponto de corte, que é maior ou igual para 100. E aí, aqui na tabela 1, eles mostram os grupos por dose, então dose padrão e as demais doses fracionadas até 31 unidades internacionais. O N, que são quantos pacientes receberam essa dose, nesse grupo foram analisados, e a soropositividade. Então, em geral, independente da dose que foi aplicada nos pacientes, cerca de 83% a 90%, mesmo os que receberam a dose mais baixa, de 31 unidades, tiveram soropositividade. Em relação, uma outra coisa que eles avaliaram era diferenciando, ao longo desses 10 anos, os participantes que visitaram ou que moraram, né? Militares viajam muito, se mudam muito, então os que visitaram ou que residiram em locais de alta endemia de febre amarela, porque aí poderiam ter soropositividades por infecções que eles tiveram ao longo desses 10 anos. Então, eles separaram esse grupo, quem tinha visitas ou residência em áreas endêmicas para febre amarela, e ainda assim, separando os grupos que tiveram possível contato com o vírus silvestre e os que não tiveram, a soropositividade foi equivalente. Tá, então, é isso. Não houve diferença estatisticamente significativa na soropositividade entre aqueles que viajaram para áreas endêmicas ou viveram lá e aqueles que não viajaram. De limitação, a gente colocou, então, um número reduzido de participantes da primeira pesquisa, então foram perdidos muitos participantes. A possibilidade de infecção pelo vírus selvagem, apesar de deles terem tentado fazer essa diferenciação, e a utilização dessas doses mais baixas. Aqui é o último artigo sobre febre amarela, que aí eu acho que
se a gente quiser comentar sobre os 3 anteriores, seria o momento. Eu quero fazer alguns comentários de novo. Você quer falar de qual? Não, na verdade, eu quero falar de quase todos. A gente... Não, eu gosto de febre amarela e eu tenho um viés grande porque eu trabalhava no Instituto Estadual de Infectologia lá no Rio durante a epidemia. Então, a gente recebeu um volume grande de casos de febre amarela grave. A gente tinha uma UTI só de infecto, essa UTI ficou quase toda ela tomada de febre amarela. Foi uma das piores coisas que eu já vivi na minha vida, assim, em termos de doença. Acho que é a pior doença que eu já vi disparadamente. E aí, alguns pontos são super relevantes, alguns pontos que a doutora Rita e a Amanda já levantaram aqui sobre a questão do sofosbuvir. A gente viveu uma coisa semelhante recentemente com a Covid-19, né, de várias tentativas de reposicionamento de droga e que algumas tinham eficácia ali na redução da virológica, mas que não faziam a menor diferença do ponto de vista de desfecho, né? Então, é um bom indício inicial de que pode ser que tenha algum efeito, mas a gente precisa de estudos com desfechos clínicos, né? Mostrando que tem alguma relevância. A gente, durante a epidemia, lá chegou a fazer, e só para fazer um paralelo de como algumas coisas não funcionam, a gente tentou fazer plasmaférese de alto volume nos pacientes de febre amarela, e eles chegavam com transaminase assim, de 10.000, começava a plasmaférese de alto volume e ia para 1.000, 100, 2, e o cara morria do mesmo jeito. Então, assim, não tinha muita eficácia, era uma coisa meio desesperadora. E até foi motivo de tese de mestrado de um dos colegas que trabalhou lá. Então, é uma doença que é muito grave, né? Assim, a epidemia foi provavelmente por falta de cobertura vacinal na zona de transição, mostrando a relevância da existência da vacina e do encaminhamento para as pessoas para vacinação. E aí, o número de casos possíveis era tão grande que a gente começou a precisar fazer dose fracionada, né? E começou a fazer 1/5 da dose. E aí, os estudos já existiam sugerindo que tinha uma soropositividade semelhante e deixa a gente um pouco mais tranquilo ver que alguns anos depois essa soropositividade se mantém independente de ter viajado para a área endêmica ou não. O que pode ser até uma mudança do ponto de vista, é algo que a gente vai precisar de estudos maiores para isso, né? Mas talvez uma mudança ou maior segurança para outras situações em que a gente tenha epidemias, em que a gente precise ampliar a nossa capacidade de imunização da população para a febre amarela, né? Isso aconteceu num contexto de ter acontecido uma epidemia de febre amarela também num período muito próximo, acho que foi em Angola, Moçambique, eu não lembro, foi Angola, né? Foi Angola e logo depois foi a gente. Angola passou pelo mesmo problema de falta de vacina, aí ninguém prestou atenção e aconteceu com a gente. Mas, enfim, os dados são interessantes para mostrar que talvez a gente tenha alguma segurança para fazer isso, mas eles mostram também a necessidade de mais estudos de segurança de saúde e talvez até, eventualmente, fazer uma mudança de recomendação, né? Quando a gente tiver dados mais robustos em relação a isso. Era só isso que eu queria complementar. Então, sobre isso, sobre isso eu tenho uma dúvida, eu até tentei contactar o pessoal do Ministério, mas ninguém me respondeu, para saber se é verdade, eu não sei se a senhora sabe, que ano passado houve 2 casos de febre amarela com óbito em pessoas vacinadas. Eu fiquei chocada, porque eu sempre ensinei nas minhas aulas que uma vez vacinado, virtualmente essa pessoa estaria, né, protegida. E eu queria saber desses casos, se de fato, o que é verdade, né, que foi um choque para mim, eu não sei se a senhora soube. Sim, é verdade. Eu sempre cito um caso emblemático do próprio Drauzio Varela. O Varela, ele veio para Rondônia vacinado, né? Porque eu não ia esperar. Aí essa seria a minha decepção, de um Drauzio Varela vir para a Amazônia não vacinado contra a febre amarela. E ele teve febre amarela grave. E nesses surtos aí que o pessoal teve, que o André citou quando estava no Rio de Janeiro, lá no Sudeste, foi de um médico de Minas, que também vacinado e que teve forma grave da febre amarela, acho que chegou aí, inclusive, para transplante de fígado, se não me engano. Mas, sim, são raros, mas existem formas de pacientes que acabam evoluindo com forma grave, mesmo sendo vacinado contra a febre amarela. Agora,
tem o pessoal da USP, eu não sei se alguns de vocês sabem, eles tiveram experiência com imunomoduladores, né? Eu me lembro da Ru, lá do HC, chefe, né, de UTI lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, falando da experiência, num dos congressos de infecto, falando da experiência deles com imunomoduladores, já então na fase grave da febre amarela, né? Da fase de intoxicação. Enfim, mas tem muitos desafios, espero que a gente não viva. Nós aqui não, né? Mas vocês, não sei como é que está a taxa de vacinação contra a febre amarela aí em Brasília, mas nós aqui, infelizmente, boa parte da população é vacinada, então a gente não deve viver surtos de febre amarela, diferente das regiões sul e sudeste. Foi para mim uma surpresa que foram casos do ano passado, foram acho que 5 casos ano passado e 2 vacinados, assim, eu fiquei bastante impactada, mas vamos ver os próximos caminhos, né? Sempre quando tem queimada, como está tendo esse ano, existe a possibilidade também de mudança de transição, né? Então é sempre muito preocupante. Mas obrigada pela sua orientação. Mais alguém quer comentar? Certo. Podemos passar, doutora? Quer comentar? Vai em frente, Amanda, pode ir. Então, agora a gente vai falar sobre a malária, né? Então, em relação à epidemiologia, 2021, a OMS divulgou que aproximadamente houve 247 milhões de casos de malária no mundo, sendo mais de 600 mil óbitos. Em 2022, o Brasil publicou o Plano Nacional de Eliminação da Malária, o Elimina a Malária Brasil. A meta é menos de 68 mil casos até 2025, menos de 14 mil em 2030. O objetivo final é a eliminação da doença até 2035. E aí, aqui, o dado de 2022 mostra que a gente está um pouquinho longe disso, né? Então, em 2022, com uma meta de chegar em 2025 com menos de 68 mil casos, em 2022 a gente teve 131 mil casos de malária, sendo dessas 84% da espécie Vivax, quase 14% falcíparo, quase 2% infecções mistas e 38 casos, menos de 0,1% de malária. E aí 99% desses casos ocorreram na região da Amazônia Legal. Aí aqui falando sobre a doença, né? Novamente, o mosquito, no caso, mosquito fêmea, e esse mosquito, então, é o Anopheles, da espécie Anopheles darlinge, aqui no Brasil é o principal. O parasita é um protozoário, Plasmodium, e as espécies principais envolvidas na doença, Falciparum, Plasmodium vivax, Malariae e Ovale, sendo que no Brasil, como eu mostrei anteriormente, né, a gente fala principalmente, tem a preocupação maior da manifestação do Plasmodium vivax. E aí, aqui nessa tabela, mostra a endemicidade da malária. Em verde são os países endêmicos, em 2015. E os listradinhos são a maior prevalência, o falciparum, e os xizinhos, as cruzezinhas, maior prevalência do Vivax. Então, aqui a gente vê o Brasil, né? País endêmico em 2015, com prevalência de Plasmodium vivax. De período de incubação, eles diferem entre as espécies, o falciparum de 8 a 12 dias, o vivax de 13 a 17, o malariae até 30 dias. De período de transmissibilidade, que seria a presença de gametócitos na corrente sanguínea. O vivax é de poucas horas já pode se tornar transmissível, e o falciparum de 7 a 12 dias. Então, entendendo um pouquinho a fisiopatologia, só rapidinho, a malária tem fases diferentes, então existe a fase hepática, o vírus
o vírus. O mosquito pica o humano e aí os esporozoídeos presentes nas glândulas salivares entram na corrente sanguínea, vão até o fígado, lá eles passam por uma reprodução assexuada e é gerado esquizontes. Esses esquizontes vão levar à liberação de merozoítos na circulação. Esses merozoítos, na fase eritrocitária, vão invadir hemácias, se reproduzir ali em diversos estágios, trofozoítos, esquizontes, gametócitos, vão levar a uma ruptura dessas hemácias, levando à hemólise, liberação de merozoítos que vão parasitar novas hemácias, liberação também de endotoxinas, que vão gerar um processo inflamatório, e após essas fases, existe uma resposta imune, né, o reconhecimento de antígenos e a capacidade do plasmódio de evasão imune. Ele tem uma variação de antígenos de superfície que pode levar a uma evasão imune. E aí, existem duas espécies, a Vivax e a Alvale, que tem uma outra fase que é mais preocupante, especialmente aqui no Brasil, que é onde ela é mais prevalente, a Vivax. Nessa fase aqui de hepática, uma parte desses esporozoítos, eles vão entrar em latência, vão formar hipnozoítos. Então, eles vão ficar latentes, vão permanecer viáveis, mas sem atividade, sem replicar. Isso pode durar meses a anos. E aí, em algum momento, também não se sabe o que pode gerar, pode ser baixa imunidade, estresse imunológico, não se sabe exatamente o que pode levar a essa reativação, mas esses hipnozoídos podem entrar em reativação e aí voltar para esse estágio aqui de trofozoítos, esquizontes, gametócitos e o paciente ter uma recidiva da doença. O quadro clínico também vai de assintomático, leve a grave ou complicada. Em geral, os graves complicados estão muito associados ao plasmódio falcíparo. E aí, uma característica interessante das manifestações clínicas é o paroxismo febril. Então, diferentes espécies, elas vão fazer o ciclo eritrocitário, que é da hemólise, né, de parasitar hemácias e ela sofrer a ruptura, em diferentes períodos. Então, o Vivax e falcíparo, ele vai ocorrer a cada 48 horas. Então, em geral, a febre vai ocorrer a cada 48 horas, que a gente chama de febre terçã. E o malaria vai ocorrer em 72 horas. Então, o paciente vai ter febre a cada 72 horas, por conta desse tempo de ciclo eritrocitário de cada espécie. A malária grave, complicada, ela vai se apresentar com anemia grave, né, com toda essa destruição de hemácias, falência de órgãos, tem alta letalidade. Essas hemácias parasitadas, elas vão se enrijecer, vão perder a deformidade, né, que é característica, e vai levar a uma obstrução de capilares. Existem alguns fatores relacionados a essas manifestações graves, complicadas. Então, relacionado às espécies, como eu falei, o falcíparo, ele está mais relacionado a manifestações graves. A parasitemia, e aí a parasitemia é um fator relacionado. Enquanto a gente não sabia se a carga viral estava relacionada à manifestação grave na febre amarela ou na dengue, aqui a gente sabe que a parasitemia, sim, está relacionada à manifestação grave da malária, inclusive, e é avaliada essa parasitemia como critério de cura. A imunidade, também é sabido que infecções subsequentes de malária numa mesma pessoa, elas vão se manifestar de forma mais branda. Então, em locais em que são endêmicos para a malária, quem já teve várias vezes, as manifestações vão ficando cada vez mais brancas. E existem alguns grupos que têm maior risco de gravidade e morte. Então, gestantes, crianças e primo-infectados, né? Estão sujeitos à gravidade. E aí, rapidinho, diagnóstico. O diagnóstico padrão ouro é gota espessa pela OMS. Você faz a visualização direta do parasita. E isso vai permitir a diferenciação da espécie e essa densidade parasitária, que é importante para avaliar o risco de gravidade e critério de cura. O esfregaço tem uma sensibilidade mais baixa, ele é 30 vezes menos eficaz que a gota espessa, mas ele também faz a diferenciação dos parasitas.
Uma outra forma disponível é o teste rápido, e aí ela vai detectar antígenos específicos contra os parasitas, e só vai identificar se tiver uma parasitemia acima de 100 parasitas por microlitro. Sensibilidade, não, na verdade vai identificar parasitemias abaixo disso, mas a sensibilidade é maior, acima de 95, se existir uma parasitemia acima de 100. Ela não avalia densidade e também não pode ser usada para controle de cura. E aí alguns outros métodos, PCR, que aí ele é utilizado mais para baixas parasitemias. Em relação a uma questão importante da malária, prevenção e profilaxia. E aí, nesse subitem, existem 3 estratégias: o controle de vetor, a quimioprofilaxia e as vacinas. Então, dentro do controle de vetor, existem algumas estratégias: o uso de inseticidas, uso de larvicidas, borrifação intradomiciliar com inseticidas, uso de mosquiteiros tratados com inseticidas, e aqui eu listei também o uso de endectocidas. Esse artigo que eu li, que no final vai estar a referência, uma revisão da Nature de malária, refere o uso de ivermectina por pacientes que vão levar a uma redução de expectativa de vida dos mosquitos. É um estudo ainda experimental, mas que visa o controle do vetor. E aí existem alguns desafios dentro dessa estratégia, né, dentro desse item de controle de vetor, que os mosquitos estão passando por mudanças comportamentais. Então, enquanto eles tinham hábitos noturnos, alguns já estão passando hábito diurno e desenvolvendo resistência a inseticidas. E aí existem algumas abordagens novas, genéticas, mudando, tentando fazer a supressão populacional. Então, tornando os mosquitos, a descendência dos mosquitos estéreis, ou então refratários à infecção por plasmodium. E aí, em relação à quimioprofilaxia, no Brasil, a gente tem a infecção principalmente pelo Vivax. E aqui, a profilaxia tem uma baixa eficácia, principalmente em conta das recaídas, né? Da existência desses hipnozoítos que ficam latentes. Então, aqui no Brasil, não é indicado quimioprofilaxia para viajantes em território nacional. Mas em outros contextos, em outros países, especialmente em que o falcíparo é mais prevalente, com manifestações mais graves, existe a indicação de quimioprofilaxia para turistas, militares, viajantes especialmente para locais de alto risco, de epidemias. E aí são prioritariamente 3 medicações: a tovacona progonil diário, doxiciclina diário e a mefloquina semanal. E aí existem também uma outra estratégia, que seria a quimioprevenção. Em locais de malária sazonal, eles indicam o uso de sulfadoxina pirimetamina mais amodiaquina em um público que tem alto risco de complicação com malária. Então, crianças menores de 5 anos, gestantes e crianças com anemia grave. Aí, alguns estudos sobre essa estratégia mostrou uma redução até de 85% de casos entre as crianças e até 50% de redução na mortalidade. E aí, aqui a gente vai falar de uma outra possível estratégia também de prevenção, que é publicada agora na New England, de maio de 2024, que é o uso de um anticorpo monoclonal subcutâneo para a prevenção de malária, nesse mesmo contexto dessa quimioprevenção no público de alto risco. Então, o objetivo desse estudo é avaliar a eficácia e segurança desse anticorpo monoclonal. Foi um ensaio clínico de fase 2, randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Ocorreu em Mali, que é endêmica para falcíparo. A população foram crianças saudáveis de 6 a 10 anos, e aí, paralelamente, eles fizeram também com adultos de 18 a 55 anos. Randomizaram 1 para 1, com 2 doses diferentes do anticorpo, 150 miligramas, 300 miligramas e placebo. E o desfecho primário era a primeira infecção por falcíparo e um desfecho secundário, primeiro episódio de malária clínica.
E aí, uma observação é que todos os... É um anticorpo específico, sim? É um anticorpo específico. Especial, não é uma globulina, não. Monoclonal, Deixa só, eu anotei algumas coisinhas aqui. Certo. Então, o que eu tinha anotado, assim, de contexto, né, ele recomenda a quimioprofilaxia para a população de alto risco, a OMS, e aí existem alguns desafios em relação a implementar regimes que envolvam administrações frequentes nessa população. Então, se você tem que administrar semanalmente, mensalmente, então a ideia seria criar novas drogas, como esses anticorpos monoclonais, que vão prevenir a malária por um tempo mais prolongado, especialmente em situações de malária sazonal. Então, em geral, eles têm a intenção de manter uma proteção por esses 6 meses, que é onde tem maior incidência de malária nesses locais. Então, esse L9LS é um anticorpo monoclonal. Ele tem meia-vida estendida e ele tem alvo um epítopo juncional que é conservado, altamente conservado no plasmódio. E aí, um asterisco que eu coloquei aqui, que as diretrizes nacionais lá exigem que todos esses estudos, os participantes sejam tratados com artemetylflumefantrina de 7 a 12 dias antes da intervenção. Então, todos esses pacientes passaram por esse tratamento antes. Se estiverem... Sim. Opa. Foi mal, desculpa. E aí, o N, né? Foram 225 crianças. Como resultado de eficácia, que seria a avaliação da primeira infecção por plasmódio, houve uma redução da incidência de infecções por plasmódio falciparum nas 2 doses, 150 miligramas, uma eficácia de 66%, 300 miligramas, uma eficácia de 70%, com P estatisticamente relevante. Em relação à eficácia, malária clínica, prevenção de episódios clínicos de malária, ambos as doses 150 e 300 também apresentaram cerca de 70% de eficácia. Aqui nessas 2 figuras, na figura 2 mostra a eficácia, aqui a incidência acumulativa de infecção por falciparum e aqui a incidência acumulativa de malária clínica. O preto, a linha preta é o placebo, a linha azul, a dose de 150, e a linha roxinha, a dose de 300. Esses 2 intervalos aqui, que seria essa manchinha, seria o intervalo de confiança de 95%. Essa redução a infecção por plasmódio, ela foi testada, né, nesses pacientes, através de gota espessa, no D0, para saber se ele não já era infectado, no D3, 7, 14, 21 e 28 do estudo. E aí eles fizeram um acompanhamento até 150 dias após a administração do anticorpo, que é esse período mais ou menos de malária sazonal. De limitação, então, eles têm o tamanho da amostra, a duração do acompanhamento, que se interrompe em 150 dias, a falta de diversidade, então, ocorreu em Mali, a gente não tem como extrapolar resultados para outra população. Os critérios de inclusão e exclusão, que foram bastante rigorosos, monitoramento de efeitos adversos e a dependência de métodos de diagnóstico, que aí os diagnósticos de infecção eram feitos através dessa gota espessa, né, nesses pacientes. E a definição de malária clínica também obedeceram dois princípios. A primeira definição era se tivesse tido febre 37,5, mas ou relatada ou aferida realmente, com uma parasitemia por falciparum acima de 5.000 parasitas por milímetro cúbico, ou manifestação de doença independente do número de parasitemia e necessidade de uso do antimalário. Posso passar esse? Vou passar.
Certo. Aí uma terceira estratégia, né, além do controle de vetor e da quimioprofilaxia, aqui entram as vacinas. E aí a gente vai falar sobre 2 artigos. Esse primeiro artigo que é da Lancet, agora de abril de 2024, vai avaliar a viabilidade, impacto e segurança da única vacina que a OMS, por enquanto, indicou para um público específico em locais de alto risco de malária. E aí esse estudo vai fazer a avaliação dessa viabilidade, impacto e segurança em 3 países que já fizeram a implementação dessa vacina: Gana, Quênia e Malawi. Então, foram países com transmissão moderada a alta, que tiveram já boa cobertura vacinal de outras vacinas e implementação desta nova vacina, e randomizaram 158 clusters geográficos. E aí teve uma introdução aleatória de vacina, comparado com áreas que atrasaram essa introdução da vacina nova. Essa vacina foi administrada em 3 doses, em pacientes de 5 a 9 meses de idade, e teve uma 4ª dose aproximadamente por 2 anos, com 2 anos de idade. E eles fizeram monitoramento, avaliação de mortalidade por todas as causas, exceto trauma, né, lesões, internações hospitalares por malária grave, que isso foi a avaliação de impacto, vigilância de casos de meningite e malária cerebral, que aqui eles pegaram os resultados de fase 3 dessa vacina, que indicaram que talvez poderia estar aparecendo mais casos de meningite e malária grave em quem tinha sido vacinado. Então, aqui eles quiseram fazer monitoramento de casos, a vigilância de casos de meningite e malária cerebral, para confirmar ou não o que foi visto nessa fase 3 dessa vacina. Também fizeram a comparação de mortes entre meninos e meninas, como avaliação de segurança, e a medição de cobertura vacinal, como avaliação de viabilidade. E aí, aqui, então, é um N de mais de 650 mil crianças receberam pelo menos uma dose, quase 500 mil receberam 3 doses, a cobertura de primeira dose é cerca de 75% nos 3 países, a cobertura de terceira dose, cerca de 65% também nos 3 países. Foi visto internação hospitalar em hospitais que eles consideraram hospitais, estabeleceram hospitais sentinelas, de quase 26 mil internações, com 3 mil óbitos notificados. Não houve evidências de excesso de casos de meningite ou malária cerebral nessas áreas de implementação, comparada com as que não tinham implementado. Nem internação hospitalar por meningite, nem internação hospitalar por malária cerebral. Também não foi visto, o que foi visto nos outros estudos, impacto na mortalidade de forma diferente em meninos e meninas. Então, foi semelhante à mortalidade em meninos e meninas. E entre as crianças que foram elegíveis para a terceira dose, a introdução dessa vacina teve uma redução de malária grave com internação de 32% e uma diminuição de mortalidade de 9%. De limitações, a gente listou, né? A cobertura vacinal, eles listaram a cobertura de sarampo, de outras vacinas, da penta, e a vacina para malária, ela foi inferior à cobertura vacinal dessas outras vacinas, então tiveram algumas perdas aí de oportunidades. As dificuldades diagnósticas, então, acompanhar os casos de meningite, de malária cerebral, apesar deles terem estabelecido alguns hospitais sentinelas, tinham alguns critérios diagnósticos, avaliação de líquido, que pode ter deixado passar alguns casos de meningite e de malária cerebral. A generalização desses resultados, então, foi avaliado especificamente nesses 3 países, a gente não tem como extrapolar para outras realidades. Existe uma falta de dados a longo prazo, então o período foi relativamente curto, 2 anos de acompanhamento, e também a gente não tem como separar outros métodos de controle, que eu já falei, né? Então, o uso dos mosquiteiros, com inseticidas, todas essas outras
estratégias que são implementadas nesses países também, a gente não tem como saber o impacto disso nesses resultados relacionados a essa vacina. Terceiro artigo e último artigo sobre malária que a gente vai falar é de um tipo de vacina diferente, que é uma vacina para bloqueio de transmissão. Então, aqui, o estudo quer avaliar a segurança, a resposta imune de diferentes combinações dessa vacina, utilizando 2 adjuvantes diferentes. Então, é o hidróxido de alumínio sozinho, ou hidróxido de alumínio associado a um outro adjuvante, que é esse Matrix M, usando essa PFS 4845, que é uma proteína que é expressa pelo plasmódio na fase sexual, que ela só vai ocorrer no mosquito. Então, essa vacina, ela vai ser aplicada no humano, o mosquito vai se alimentar desse sangue com um anticorpo gerado contra esse PFS 4845, e no mosquito ele vai evitar a reprodução sexual do plasmódio. Então, isso seria o bloqueio de transmissão. A metodologia: foram incluídos adultos de 18 a 55 anos, e aí precisavam ser virgens de malária, nunca ter pego malária. Ocorreu na Holanda, foram randomizados em grupos, e a vacina era feita em 4 doses IM. Foram estudados 2 doses diferentes, 30 e 100, e combinação de 2 adjuvantes, hidróxido de alumínio sozinho, hidróxido de alumínio com outro adjuvante Matrix M. Desfecho primário foi a segurança das vacinas, queriam ver também a resposta imunológica medindo os títulos de anticorpos. E aí o N foi 32 participantes, com segurança, todas as doses foram seguras, bem toleradas, e 14 de 31 participantes tiveram uma reatividade local leve a moderada, um eritema, duração, e nenhum efeito adverso grave, só leves e moderados. A imunogenicidade, anticorpos IgG, foram detectáveis em todos os participantes, menos um, e esse um foi o que recebeu a dose menor de 30. E associada ao hidróxido de alumínio sozinho. Em relação à comparação de grupos, os títulos de anticorpos foram 10 vezes mais altos no grupo que utilizou os 2 adjuvantes juntos. O hidróxido de alumínio associado ao Matrix M, em comparação à outra dose, o outro grupo que apresentou, que utilizou só hidróxido de alumínio sozinho. Esse grupo também, que usou o Matrix M associado ao hidróxido de alumínio, teve uma resposta mais acelerada. Então, as concentrações máximas ocorreram mais rapidamente nesse grupo. E aí, em relação à atividade de bloqueio de transmissão, o soro, né, retirado dos pacientes, a concentração de anticorpos não reduziu significativamente a transmissão para mosquito. Mas aí, numa análise pós-hoc, eles coletaram soro dos 6 participantes que tiveram maior concentração, maior resposta, fizeram um concentrado de anticorpos e testaram novamente na alimentação dos mosquitos. E aí, esses sim, anticorpos concentrados, teve impacto de até 99% de redução de atividade de 99% de bloqueio de transmissão para o mosquito. De conclusão, então, eles colocaram, né, que essa vacina, com hidróxido de alumínio, associada ou não ao Matrix M, ela é segura e imunogênica. Os títulos séricos induzidos não foram suficientes para o limiar de redução de transmissão para o mosquito, mas com essa análise pós-hoc foi visto que o PFS 4845 é sim um alvo que tem funcionalidade para essa atividade de bloqueio e tem potencial para ser uma vacina no futuro melhor estudada, outras doses, outros adjuvantes. E aí, de limitações, eu coloquei o tamanho da amostra, são os 32 participantes, a falta de cegamento, a análise que foi feita, o melhor resultado, né, vamos dizer assim, foi feito pós-hoc. Adultos precisavam ser virgens de malária, nunca ter tido malária, então a gente não tem como saber, como extrapolar essa utilização em
locais de endemia de malária. E também eles listaram que, ao longo da execução desse protocolo, ocorreu a epidemia de Covid. Então, algumas dosagens, alguns acompanhamentos foram atrasados, follow-ups. Então, mas eles, no final, avaliam que não acham que tenham tido impacto nesse segmento, mas referiram que algumas das visitas precisaram ser atrasadas por conta da Covid. Amandinha, o objetivo dessa vacina seria específica para falsificar ou ela tem efeito em todo? Deixa eu ver se eu anotei isso. Porque ela é do falcipa. Não, do plasmódio em geral. É expresso na fase sexual do plasmódio. Tem alguns candidatos que já foram testados, PFS 25, o 230, e esse 4850 ainda não tinha sido estudado, que é isso que eles querem ver, esse alvo, para a indução desses anticorpos. Eu achei interessante colocar isso, porque é uma coisa que a gente não vê, né? Uma vacina, eu vou usar uma vacina que não é para minha proteção. Eu vou estar infectada e eu posso estar infectada e eu vou... Exatamente, eu vou frear a transmissão para o mosquito. E aí, enfim, a malária é tão desafiador que precisa de várias estratégias, né? Para fazer o controle dessa doença, que até hoje a gente não conseguiu. Esse é o último artigo. E aí aqui eu coloquei, se vocês quiserem, eu fiz uma pastinha com os artigos que a gente utilizou, que foram apresentados, e também com os que foram referências de revisão e outras coisinhas, manuais. E aí, se quiserem comentar. Juliana quer falar, mas, Amanda, parabéns, foi muito bom. Essa questão da malária, né, em áreas superendêmicas, utilizando essa vacina, como foi comentado, para proteger, para bloquear a transmissão para mosquito, é interessante, porque nessas áreas onde tem muita gente com uma imunidade boa, elas realmente pode ter o parasita no sangue, não desenvolver doença, mas está transmitido para os mosquitos. Então, é uma estratégia bem interessante, sim, para tentar minimizar, né, a cadeia de transmissão do plasmódio, principalmente do falcíparo, que a gente queria eliminar mais rápido. Já diminuiu bastante no Brasil, mas ainda está aí em alguns focos que persistem na Amazônia, né? Mas parabéns, viu, Amanda? Muito bom. Tudo que você trouxe, o grau de maturidade que você trouxe para comentar com a tua visão crítica dos artigos. Achei bastante produtivo. Pena que não teve muito residente nosso aqui que participou, mas 3 colegas do staff aqui de Belém estão aí estão aí te assistindo, e achei uma experiência bem interessante, já que a gente vive em regiões diferentes e realidades, às vezes, que não se sobrepõem, não são semelhantes, né? Então, obrigada aí, Juliana, pela oportunidade. Quantas vagas vocês têm de residência por ano? São 2 e a gente está pleiteando mais 2. Mais uma, é isso. Então, a gente vai ter 2 residentes por ano aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Gente, doutora Rita, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, né? A gente, quando foi escolhido esse tema, eu fico muito orgulhosa, né? Porque eu me sinto um pouquinho paraense, todos os anos maravilhosos que eu passei aí, e pensei na senhora por ser referência nessa área de virologia, tá bom? Muito obrigada. Só para mostrar a sala cheia. Muito bem. Quero mostrar aqui também, eu trouxe os meus alunos de prática hoje aqui, estão aqui do 7º semestre da medicina, para ver um pouco essa rotina do que a gente faz em nível de residência. Obrigada, Ju. Obrigada, Amanda. Obrigada, bom dia de trabalho para vocês aí. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Pode?